em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas os seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. E, queridos irmãos, para aqueles que têm sempre nos acompanhado em casa, em nossas transmissões, em nossos cultos, no domingo, dia 31 de janeiro, quando nós não pudemos fazer o nosso culto presencial, mas que foi completamente online, eu pude assim pregar nesse tema que nós estamos propondo para este ano, vivendo sob o cuidado do Supremo Pastor. E ali o texto base ao qual eu preguei foi o Salmo 23. E no Salmo 23, quando Davi ele fala acerca do Senhor como pastor, ele disse, do versículo 1, o Senhor é o meu pastor. E ali naquela pregação, naquela mensagem que eu trouxe, eu pude assim, nós tivemos a oportunidade de fazer a seguinte reflexão: quem é esse pastor a quem o salmista Davi assim o chamou? E o que nós podemos observar é que no Velho Testamento, meditando acerca de quem era aquele a qual Davi chamava de pastor, no Velho Testamento, o Senhor foi aquele que se revelou como Deus que criou todas as coisas, o Criador. Mas ao longo de toda a narrativa bíblica, podemos observar que no Novo Testamento, ele não só se revelou como o Deus Criador e Pai, mas como o Filho que se tornou humano e habitou no meio de nós. Voltando para João, no capítulo 1, João, no capítulo 1, o versículo 1, João ele vai assim descrever acerca do Senhor, da sua divindade. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 de João capítulo 1, o evangelista diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E aqui o evangelista João descreve que Cristo Jesus é de fato o Deus que se fez homem, aquele que estava no princípio, aquele que criou todas as coisas, mas que veio
habitar conosco, para que assim cumprisse o plano de salvação. Mas também aquele Senhor a quem o salmista Davi chamou de pastor é aquele que se revelou também como o Consolador, que iria habitar no coração de todos aqueles que reconhecessem a obra salvadora de Cristo Jesus. E é por meio do Espírito Santo que Deus ele está e habita com a sua igreja. Em João ainda, no capítulo 14, o versículo 16, o evangelista, na sua narrativa, descreve as palavras de Jesus. E Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros." E é esse o Senhor que o salmista Davi expressou ser o seu pastor. É aquele que desde o princípio do mundo até hoje e no futuro é aquele que tem toda a supremacia e todo o poder. Que com o seu poder ele tem sustentado todas as coisas, e tudo que existe, existe somente por sua causa. Existe somente por causa dele, por causa do seu sustento e do seu cuidado com toda a sua obra. E é por isso que, pensando nesse tema, e refletindo no cuidado que o Supremo Pastor ele tem com o seu rebanho, nos voltando aqui para João capítulo 10, o meu desejo nessa noite é que nós possamos refletir sim sobre o vivenciar o cuidado desse Supremo Pastor. Mas de maneira específica, no capítulo 10, como nós vamos assim observar, vamos refletir também sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Tratando assim de maneira mais específica na pessoa de Jesus Cristo como o bom pastor, bem como no relacionamento que ele tem com as suas ovelhas. E nos voltando para o texto, o que nós podemos observar é que, a partir do capítulo 10, o versículo 1, Jesus ele já está em uma narrativa. Jesus ele já está em uma discussão. E se nós não nos atentarmos, talvez a gente passe um pouco despercebido do que o que está acontecendo aqui, por que Jesus estava dizendo aquelas palavras. E aqui, contextualizando um pouco, irmãos, toda essa narrativa se deu a partir do momento em que, no capítulo 9, nós observamos que Jesus ele havia realizado um milagre curando um cego de nascença. Aí no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos observar essa narrativa. Se você puder voltar, João 9, você está em capítulo 10, volta para João 9. Toda essa narrativa começou quando Jesus ele ali fez um milagre de curar um cego de nascença. E aí no versículo 1, essa narrativa do capítulo 9 vai dizer assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
E a partir dessa narrativa, onde Jesus operou esse milagre em um homem que era cego de nascença, começou, de certa forma, uma confusão ali entre os religiosos judeus, os líderes dos judeus naquela época, que eles não só não queriam acreditar no milagre que Jesus fez, como também eles tinham a mania, né? Se nós formos observar sempre a narrativa da história de Jesus, aqueles líderes queriam, de certa forma, distorcer a autoridade que Jesus tinha, a autoridade essa divina, dizendo que Jesus realizava milagre por poder de demônios, dizendo que Jesus realizava milagres não era pelo poder de Deus, mas era um poder diabólico. Eles tinham esse costume. E eles não acreditavam, não haviam acreditado no milagre que Jesus fez. E principalmente porque o dia que Jesus fez o milagre era um dia de sábado. E os religiosos judeus daquela época, eles haviam distorcido os significados e os sentidos de alguns mandamentos da lei. E, de certa forma, que o mandamento de guardar o sábado que Deus havia dado no Velho Testamento aos judeus, eles distorceram de tal forma que se uma boa obra fosse realizada num dia de sábado, era considerado pecado. De que se você fosse resgatar um animal que estava no campo, ferido num dia de sábado, isso era errado. Eles haviam distorcido de tal forma os mandamentos de Deus que, porque Jesus realizara esse milagre num dia de sábado, também não queriam dar crédito ao milagre de Jesus. E nós observamos que a partir do versículo 13 do capítulo 9 surgiu a seguinte situação. E aí diz: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, e ao que ele lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu o cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E o que nós podemos observar é que mesmo, seguindo essa narrativa, mesmo ali, quando eles chamaram os pais daquele homem que fora cego e fizeram novamente um questionamento, e os pais deram um testemunho: olha, ele era cego. Nós não sabemos como ele enxerga. O que sabemos é que ele era cego, mas que agora vê. E o que nós observamos é que, mesmo diante do testemunho dos pais, mesmo diante de tamanha obra de Cristo, eles insistiam em não acreditarem. E diante disso, diante da atitude desses líderes que demonstravam ceticismo, Cristo Jesus, sabendo do que havia ocorrido, ele demonstrou que, na verdade, os cegos de verdade eram aqueles próprios líderes. Os cegos de verdade, por não enxergarem que o Messias estava vindo, operando milagres, eram os próprios líderes religiosos. E aí, então, no capítulo 9, a partir do versículo 35, a partir do versículo 35, nós vamos observar: Jesus, que o tinham expulsado, aqui Jesus encontrando o homem que era cego. E o homem que, quando estava cego, ainda não tinha visto Jesus pessoalmente, depois que ele havia sido curado. Jesus perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele lhe respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus:
eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E ali Jesus, diante daqueles religiosos que estavam ali, e vendo e ouvindo as palavras de Jesus, eles questionaram Jesus: olha, Jesus, por acaso nós somos cegos? Nós é que somos os cegos aqui, nós vemos, nós enxergamos. E aí Jesus disse: olha, pelo fato de vocês afirmarem que não são cegos, isso demonstra que, na verdade, vocês são cegos, e cegos espirituais. E aí, a partir do capítulo 10, o versículo 1, é quando Jesus ele dá prosseguimento à sua narrativa aqui, à sua discussão, que ele estava dirigindo principalmente àqueles homens que insistiam em não acreditar em Jesus Cristo. E Jesus, ele vai fazendo aqui no capítulo 10, o que nós podemos observar de sua intenção é que ele vai, assim, fazer uma comparação entre os judeus e aqui nós vamos entender o porquê que Jesus entrou na narrativa de se chamar de o bom pastor. Ele vai fazer uma comparação entre aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos que denominavam a si mesmo de pastores dos judeus, porque eles se denominavam pastores, eram aqueles considerados pastores do povo judaico, né, que deviam conduzir o povo, a nação de Israel naquela época, à vontade de Deus, só que não faziam isso. E aí Jesus faz essa comparação e se apresenta como, de fato, verdadeiro e bom e supremo pastor. Indo aqui para o texto, nós podemos assim fazer algumas observações. Voltando aqui para João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus ele vai afirmar novamente o seguinte, dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Nessa parábola que Jesus contou, e é interessante porque no versículo 6, quando diz que eles não compreenderam, é porque Jesus estava se dirigindo principalmente ali àqueles líderes, e os líderes nunca compreendiam as palavras de Jesus. Jesus, usando essa parábola de um pastor que cuidava de suas ovelhas, nós podemos fazer as seguintes observações. Até mesmo naquela época, no Oriente Médio Antigo, as ovelhas, geralmente, elas eram colocadas em um aprisco. E um aprisco era um pátio que era cercado por paredes altas, mas que não tinham uma cobertura, era a céu aberto. E tinha apenas uma entrada. E aquelas paredes ali daquele aprisco, elas impediam que animais selvagens viessem atacar as ovelhas. Bem como impediam que elas ali se perdessem, se desgarrassem. Mas era comum que dentro de um aprisco de ovelhas, por ter a segurança das paredes e impedir que as ovelhas saíssem de alguma outra forma que não fossem pela porta, a única maneira a qual ovelhas poderiam sair dali era se elas fossem assaltadas, se ladrões viessem ali para roubar aquelas ovelhas. E o que é interessante é que dentro de um aprisco, geralmente, se era colocado ovelhas de mais de um pastor. Então, ali tinha pequenos rebanhos de pastores diferentes. E quando o pastor ia chamar as suas ovelhas, ele não chamava aleatoriamente. Ele chamava apenas as que eram suas,
apenas aquelas que lhe pertenciam, e elas, por reconhecerem a voz de seu pastor, elas obedeciam somente a ele. E fazendo toda essa comparação e essa parábola, o que Jesus queria mostrar de fato é que, ao contrário dos líderes religiosos, que passaram a ser não aqueles que cuidavam do povo de Deus, mas que eram assaltantes espirituais do rebanho de Deus, Cristo era de fato o verdadeiro pastor, enviado para cuidar e conduzir as suas próprias ovelhas. E a grande maioria daqueles líderes religiosos daquela época, eles eram cegos espirituais, como eu já falei, distorciam a lei e os mandamentos que o próprio Deus havia dado. Eram hipócritas porque cuidavam apenas de seus próprios interesses e não cuidavam do benefício do povo de Deus. E com a vinda de Jesus Cristo, sua pregação e os sinais miraculosos que o Senhor estava fazendo, ele estava testemunhando a obra salvadora de Deus. Quando Jesus veio fazendo tudo aquilo, ele estava testemunhando o cumprimento das Escrituras de que Deus havia enviado o Messias, o prometido para a salvação de todos. De que o próprio Deus enviara esse Messias para trazer salvação tanto a Israel como a todos os gentios. Mas os líderes religiosos para com Cristo tinham apenas inveja e viam que Cristo era diferente porque tinha autoridade e tinha poder. E que por causa disso eles rejeitaram a Jesus. E desde o Velho Testamento, irmãos, o conceito de pastores que cuidam do povo de Deus não é apenas da época de Jesus, mas desde o Velho Testamento, Deus levantava homens sábios e profetas que eram como pastores a conduzir o povo de Israel. Deus, como sendo o pastor supremo, levantava líderes e pastores para cuidar do seu próprio povo. Mas também, antes mesmo de Jesus, desde aqueles tempos antigos, falsos pastores se levantavam no meio do povo de Deus, no meio do rebanho do Senhor. E o que nós vamos observar, eu gostaria que você deixasse marcado aí João 10 e fosse comigo para Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Isaías 56, a partir do versículo 9, observando essa mesma situação, Isaías vai dizer assim: Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães, mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos. Gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Isaías 56, a partir do versículo 9 e 12, foi quando nós observamos nessa narrativa ali, no meio do povo de Israel, de que existiam sim esses falsos líderes, que buscavam o seu próprio desejo egoísta, fartar-se a si mesmo, e não queriam cuidar do povo.
Mas Deus, ele trouxe repreensão para esses falsos pastores. Não só a repreensão, como também a promessa daquele que viria como verdadeiro pastor para cuidar de suas ovelhas. E você pode ir agora para Ezequiel, capítulo 34, onde nós vamos observar essas promessas. Ezequiel 34, a partir do versículo 2. Ezequiel 34, a partir do versículo 2, que diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tomaste a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. E o que nós podemos observar aqui, que é interessante, é que no versículo 3 dessa narrativa, o texto diz que aqueles falsos profetas, eles comiam a gordura e se vestiam da lã e degolavam o cevado. O que é interessante é que aqui ele está dizendo o seguinte: olha, vocês como que estivesse dizendo que se aproveitavam do rebanho de Deus, que se aproveitavam do povo de Deus, de maneira a comer até mesmo a gordura, e aqui é de maneira figurada, até mesmo comer a gordura e se vestir da pele da ovelha. Ou seja, fazendo aqui uma comparação de maneira figurada, e que eles estavam se aproveitando até onde podiam e das suas próprias das ovelhas do povo de Deus, em vez de cuidar, estarem maltratando. Não cuidavam da fraca, aquela que estava perdida, aquela que precisava de cura, eles não cuidavam. E o versículo 11 e o versículo 12 também de Ezequiel 34 diz: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Ainda o versículo 23 diz: Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. O que nós podemos observar nessa narrativa de Ezequiel é que existia a promessa, e que foi cumprida, de que um pastor só, verdadeiro, viria cuidar do seu rebanho, ao contrário daqueles que maltratavam o rebanho de Deus. O que é interessante no versículo 11 e 12 é que Deus afirma que Ele mesmo é que seria o pastor, de que Ele mesmo é de que cuidaria, de que procuraria as ovelhas perdidas, de que as apacentaria e lhes ofereceria o cuidado. E aí no versículo 23 diz que Ele suscitaria um só pastor e que Ele iria apacentar. E quando ele diz que Davi é o servo que iria apacentar, ele não está se referindo à pessoa de Davi, mas ao descendente de Davi, que foi Jesus Cristo. E Deus está falando de maneira divina que ele, como Deus, iria vir ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, sendo o supremo pastor a cuidar do seu rebanho. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque ele, como o supremo, verdadeiro e bom pastor, veio para conduzir as suas ovelhas. Veio para, assim,
ajuntar aquelas que estavam perdidas e resgatá-las e conduzi-las de maneira verdadeira. Voltando para João capítulo 10, versículo 4. A partir do versículo 4, Jesus disse: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Aqui Jesus, ainda em sua parábola, ele, falando acerca do cuidado do pastor, mostra que o pastor, ele chamava as ovelhas, elas reconheciam a sua voz, ele ia adiante delas. E aqui Jesus queria mostrar, fazendo aquela comparação entre ele e aqueles falsos líderes religiosos, mostrar que ele ia adiante de suas ovelhas. Como era costume de um pastor na Palestina, que em vez de forçar as ovelhas a saírem, ele apenas as chamava, porque as ovelhas conhecem a voz de seu pastor. Versículo 5, Jesus diz novamente lendo: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E é interessante que as ovelhas, elas não seguem estranhos. Elas não obedecem pessoas alheias, só obedecem o seu pastor. Indo aí para o versículo 8, no versículo 6, no versículo 7, Jesus fazendo a sua narrativa e aqueles líderes não entendendo ainda o que Jesus estava falando, ele deixa mais claro ainda no versículo 8. Ele deixa mais claro ainda que todos os que vieram antes dele, e aqui se referindo a não somente aqueles líderes, aqueles fariseus que se denominavam pastores, mas que eram falsos, mas a todos os falsos profetas, todos aqueles que vieram antes dele, na verdade, eram falsos pastores. E aí Jesus diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E o que é interessante aqui é que a ovelha, já que a ovelha, ela só ouvem e reconhecem a voz do seu pastor, Jesus, quando veio naquela época pregando a palavra, fazendo milagres e anunciando o evangelho do reino de Deus, as pessoas seguiam Jesus. Muitos eram apenas interesseiros, sim, queriam apenas os milagres, as benécias, mas de fato muitos ouviram a voz do pastor. E era irresistível, elas não podiam deixar de segui-lo. Lembra lá quando Jesus chamou os apóstolos, que eles estavam ali pescando, e Jesus, dizendo apenas poucas palavras, dizendo: sigam-me. Eles deixavam tudo e seguiram. Porque a voz do pastor é irresistível à ovelha. Ela obedece, ela o segue. E aqueles líderes, eles tinham inveja de Jesus, porque Cristo tinha uma autoridade que eles não tinham. Porque a autoridade de Cristo era verdadeira. Era a voz do verdadeiro e bom pastor. Cristo veio justamente para ser o caminho da salvação. Versículo 9, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui, pegando o contexto, Jesus estava se dirigindo de maneira específica a eles, aqueles líderes, porque eram de fato como ladrões que estavam apenas buscando o seu próprio interesse. Porque um ladrão, os desejos egoístas de ladrões, eles servem apenas para causar roubo, morte e destruição àqueles que são afetados. Os desejos egoístas dos ladrões causam apenas destruição
aqueles ao redor deles. E era exatamente isso que eles estavam causando: roubo, morte e destruição. Claro que aqui, fazendo até mesmo uma aplicação que nós muito bem fazemos, esse texto se aplica também ao inimigo de nossas almas, que veio apenas para matar, roubar e destruir. E aqueles líderes, eles não cuidavam do povo de Deus como deveriam. Roubavam, matavam e destruíam. Em outra passagem bíblica, Jesus, falando acerca daqueles líderes, disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de hipocrisia. Vocês são cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 23. E aqui o que nós podemos, de fato, entender é que, ao contrário daqueles líderes falsos, daqueles pastores falsos, o supremo pastor que temos, ele é bom e verdadeiro. Nós não estamos desgarrados, perdidos ou sem cuidado, mas temos sobre toda a igreja aquele que comprou com seu próprio sangue as nossas vidas. É por isso que lhe pertencemos e somos parte do seu rebanho. É por isso que, como ovelhas que somos, para nós irmos aqui para a parte final, diante desse supremo pastor que nós devemos tomar algumas atitudes. E para finalizarmos, irmãos, gostaria de aplicar assim essas atitudes que, como ovelhas, devemos tomar como parte do rebanho do Supremo Pastor. E em primeiro lugar, isso aqui, para nós, que é algo irresistível de todo aquele que faz parte do rebanho do Senhor. Nós devemos seguir a voz do pastor. Como ovelhas, nós somos alvos constantes de predadores e de assaltantes, que tentam nos levar para longe do nosso pastor. Foi o que Jesus descreveu aí nos versículos 1, do versículo 1 até o versículo 4. Porém, por sermos ovelhas, nós temos a garantia do cuidado do pastor, que não permite que nos desgarramos, mas que vai adiante de nós para nos conduzir, para nos guiar, mas que vai adiante de nós nos mostrar o caminho. É por isso que talvez, em certos momentos, talvez insistamos em não ouvir a voz do pastor que temos. Mas para nós que somos ovelhas, é irresistível. Não conseguimos suportar. Nós ouvimos. E se estamos ouvindo, não devemos rejeitar a voz do pastor. Ao contrário, nós não devemos dar ouvido às vozes alheias, aquelas vozes estranhas que tentam nos seduzir.
E essas vozes estranhas são o próprio inimigo, os falsos mestres que têm surgido por aí, pastores coaching que pregam a prosperidade, pregam um cristianismo emocional, apenas que Deus está interessado apenas em fazer termos prosperidade nesse mundo, mas que não pregam um Deus verdadeiro que está interessado na salvação de todo condenado. Vozes estranhas como falsos ensinos, como o próprio pecado, os prazeres passageiros desse mundo. Sim, somos cercados por vários tipos de vozes, porém, nós não nos identificamos com nenhuma delas. E nem devemos, porque a única voz que nós escutamos, que desejamos seguir, a única voz que devemos ter familiaridade e vínculo é a voz do nosso pastor. João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em segundo lugar, irmãos, além de ouvir a voz do nosso pastor, em segundo lugar, nós devemos fugir. Todo bom cristão deveria ser um covarde e fugir. Sair em busca do socorro e da direção do nosso pastor, em meio aos perigos que nos cercam. Porque isso nos mostra que, em meio a tudo isso, não devemos ser dependentes de nós mesmos, mas como ovelhas obedientes, dependentes do cuidado do pastor, nos refugiarmos nele, sairmos ao seu encontro. Aquilo que não conhecemos, que nos é estranho, que não faz parte de quem nós somos de verdade, nós devemos fugir e correr em direção ao nosso alvo. 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Hebreus 12:1, portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Jesus disse que, de modo nenhum, as ovelhas dão ouvidos ao estranho, seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. É por isso que devemos sim fugir como ovelhas de tudo aquilo que é mal e nos encontrar diante do cuidado do Senhor. E em terceiro e último lugar, como ovelhas, nós somos conhecidos pelo nosso pastor e por isso devemos conhecê-lo continuamente. O versículo 14 de João 10 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Existe esse relacionamento mútuo em que o Senhor nos conhece, em que nós como ovelhas conhecemos, devemos buscar conhecer continuamente o Senhor. É por isso que, em meio a tudo que pode vir sobre as nossas vidas para nos assaltar, as tribulações que nos sobrevêm, as dificuldades ou até mesmo as necessidades, temos a garantia do Supremo Pastor, porque Ele nos deu a vida abundante e plena. Por isso, prossigamos como ovelhas de seu rebanho, firmes nessa vida abundante, conhecendo e sendo conduzidos, pois temos sobre nós o Supremo Pastor. E é necessário viver sobre o seu cuidado. Sim, o Senhor veio para dar vida e vida abundante a todo o seu rebanho, a todo o seu povo. E se Ele é o nosso pastor, como Davi disse no Salmo 23, se Ele é o nosso pastor, de que teremos falta?
De que teremos falta se Ele é nosso pastor? Sim, o Senhor é o pastor supremo sobre todo o seu rebanho. De nada teremos falta, irmãos, porque Ele tem cuidado de nós. No tempo certo, teremos o ministério pastoral aqui sobre a nossa igreja, porque Ele tem cuidado de nós. No tempo certo, Deus supra as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Para todas as ocasiões da nossa vida, Ele é o supremo pastor. E de nada teremos falta. Amém?